Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje, em parceria com a editora Pensamento, eu trago para vocês uma dica de livro para os iniciantes na bruxaria. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Wicca Essencial. Bom, eu vou mostrar aqui junto com vocês algumas partes desse livro que eu achei muito importantes, embora todo o livro seja extremamente útil para os que estão começando, tá? Eu já trouxe dicas para vocês de diferentes livros para diferentes necessidades e essa é uma que eu já mencionei em outras ocasiões ser necessário, que é um manual para os iniciantes. Ele é um ótimo início para você conhecer o que é a Wicca, o que não é a Wicca, que muitas pessoas podem achar uma bobagem, no sentido de, eu sei o que é a Wicca, obviamente eu sei o que não é. Não é bem verdade, porque muitas pessoas têm uma noção do que é a Wicca e ainda assim fica com algumas dúvidas. Porque a gente tem opiniões de pessoas de outras religiões que deduzem o que poderia ser a Wicca. E você não quer uma dedução. E é através de obras como essa que você tem como sanar essas dúvidas se está começando e tá ali em dúvida sobre qual caminho ir. Eu acho que referências bibliográficas sólidas são muito importantes para um começo. É uma parte que nesse livro você também vai encontrar dicas de leitura. Eu achei isso bem legal, eu acho importante. Eu sou o tipo de pessoa que usa as referências dos livros para procurar livros depois. Eu uso uma referência de um para o outro. Eu acho que isso ajuda bastante, sim, se você não tem uma ideia de o que pesquisar, de o que seria bom. E dentro de todo o contexto, todo o conteúdo do livro, ele é muito útil, ele é excelente. Dentro de tantas obras genéricas, desse conteúdo batido, que geralmente a gente encontra, eu achei que esse livro ele mostra, sim, de maneira não muito sintetizada. Eu vou mostrando para vocês aos pouquinhos. Agora a gente vai dar uma revisada, uma geral no livro. E eu vou mostrar para vocês como ele aborda com profundidade diferentes temas que são extremamente pertinentes e que são úteis para as pessoas que estão começando seus caminhos, talvez na Wicca, talvez não. É um excelente começo para quem procura conhecer a Wicca ou qualquer prática neopagã, também se aplica. Bom, vocês já viram que eu coloquei vários marca-página, porque eu fui lendo o livro e fui destacando as partes que eu achei que merecia aqui comentar com vocês um pouco mais, para vocês terem uma noção da obra. Então, primeiramente a capa. Sem comentários, é lindíssima, né? O trabalho da capa é muito bonito. É um livro capa dura, o que significa maior durabilidade. Aqui no comecinho, no sumário, a gente vê um sumário bem curtinho, né? Ele tem aqui dividido em 3 partes, sendo parte 1, Fundamentos da Wicca, parte 2, Tudo o que se precisa saber para ser wiccaniano, e a parte 3, Wicca de A a Z. Olhando esse sumário, assim, você pensa, não tem quase nada de conteúdo, né? Eu vou ler esse livro todo que vai ter um desenvolvimento extremamente cansativo desses pouquíssimos conteúdos. Na verdade, esses são os tópicos principais. Esse livro, ao longo de cada tópico, ele tem diferentes subitens que vai se aprofundando e estendendo a explicação sobre o tópico principal. Então, tudo que for pertinente, por exemplo, a um coven, vai ser bem esmiuçadinho, bem explicado, tópico por tópico, né? Vai ter diferentes subitens que vão detalhar um pouco mais aquele conteúdo. Então, primeira parte aqui já se baseando no sumário. Temos logo no começo o que é a Wicca, né? O que a Wicca não é e o que a Wicca é. Isso logo de começo já é fundamental, tá? Para todo o desenvolvimento da obra. Ele já é uma introdução para quem nunca ouviu falar sobre a Wicca ou até eventualmente já leu alguma coisa a respeito, mas aqui tem uma explicação bem detalhada para você ter uma noção sobre o que é a religião Wicca. Então, primeira parte, os fundamentos da Wicca. Nessa parte aqui, eu acho que já vai falar bastante sobre questão de crenças religiosas, vai explicar um geral assim do que a Wicca crê, né? Porque infelizmente ainda tem pessoas que acreditam que a Wicca acredita e cultua o diabo.
Eu não gosto de fazer comparativos de obras, principalmente se eu estou fazendo uma resenha de um livro, mas existe sim essa ideia e ela não é exclusivamente de pessoas de outras religiões. Temos algumas obras, inclusive modernas, que passam essa ideia de que é possível cultuar o diabo cristão dentro das crenças neopagãs. Vou dizer que isso definitivamente não existe? Claro que não, isso pode acontecer. Mas não é um padrão, não é algo que deva ser passado em uma obra, porque já dá uma ideia inicial muito torta. Isso é uma exceção, não é via de regra. Então, aqui na primeira parte já vai falar bastante sobre conceitos gerais que muitas pessoas têm dúvida com relação ao Wicca. O que a Wicca acredita ou não? Com relação à lei tríplice, com relação à reencarnação. Tudo isso são dúvidas que as pessoas têm logo no comecinho e, né, pode ser que tenha opiniões divergentes, mas, num geral, essa é uma opinião bem centrada num conceito bem genérico, tá? Do que a maioria das pessoas vão falar. Eu destaquei aqui também os ritos de passagem, que eu gosto muito, eu acho extremamente importante. Algumas pessoas têm dificuldade para encontrar esse conteúdo, não são todos os livros que tem. Nós temos uma quantidade de livros falando sobre a Wicca com o mesmo conteúdo de sempre, né? Tem uma linha que ela começa assim, com aquela introdução básica do que é a Wicca, ou muitas vezes um livro focado em falar sobre bruxaria, o que é a bruxaria. E vai falar aquele básico, vai falar dos sabás, vai falar dos elementais, vai falar da lei tríplice e vai ficar nisso. Muitas pessoas já me relataram não saber do que se trata os ritos de passagem ou não ter acesso aos ritos. E eu achei bem legal que logo no início da obra já começa a falar sobre esses ritos de passagem, que são ritos que a gente faz em momentos muito marcantes da nossa vida. Aqui no caso tem para a maioridade, tem uma iniciação, com relação a vínculos conjugais, aqui colocado como casamento wiccaniano, que eu costumo chamar de handfasting. No caso de separação, no caso de um passamento, né, um ente querido, conhecido, próximo, né, um parente faleceu, e também um rito de sepultamento. Existem mais ritos de passagem, você encontra em outras obras que falam sobre magia num geral. Essa aqui em específico, eu acho que para um iniciante, para quem está começando, que está conhecendo a Wicca, eu acho que já é suficiente e são para momentos bem marcantes na vida de uma pessoa. Outra parte de destaque, ações comuns, que são aqui descrito como purificações, bênçãos e curas, ações de magia, encantamentos mais comuns que a maioria dos wiccanianos realiza. E aí temos aqui purificações, bênçãos, curas, orações, divinação. E isso vai te dar um basicão para você entender o conceito geral da coisa, tá? Aqui não tá sendo explicado um manual passo a passo de diferentes métodos, mas ele é uma introdução do que é feito e por quê. O livro também fala bastante sobre covens. Essa parte eu acho bem importante, bem especial, porque vai explicar, vai dar uma ideia geral sobre o que é um coven e para a criação de um coven também, assim como soluções de pequenos problemas que podem eventualmente acontecer. Porque o que muitas vezes acontece? Um coven, esses covens que talvez já estejam criados há muitos anos, 5 anos atrás foi criado, 10 anos atrás, já existe uma harmonia entre os membros, né? É criado uma rotina, eles têm uma estrutura bem elaborada no sentido dias para se encontrar. Na hora de uma prática mágica, as pessoas estão sintonizadas. Então você imagina, depois de tantos anos criando uma harmonia entre membros, né, estruturando a coisa para funcionar certinho para todo mundo, chegar um membro novo e tirar toda essa harmonia. Vamos todos parar porque entrou uma pessoa que não tem absolutamente nenhum conhecimento ou está apenas começando. Como que essas pessoas vão lidar com o iniciante? Vai tirar toda a harmonia daquele grupo. Então não digo que isso seja impossível, que nunca vai acontecer, né? Que nunca vão colocar um membro novo em um coven já estabelecido há muito tempo. Mas eu acho até bem mais fácil que pessoas que estão começando se organizem para criar o seu grupo, que a princípio pode ser criado com o objetivo de estudar, né? Das pessoas se apoiarem a nível estudo, ou tirar dúvidas, ou às vezes uma pessoa lê sobre determinada coisa e outra lê sobre outra, e aí se reúnem para trocar ideias. Eu acho que a ideia de um coven como um início, tá? Como um start,
com o objetivo de ser um grupo de estudos é excelente. Então esse livro ele vai orientar bastante sobre não somente o que é um coven, mas instruções para o início de um coven. Tem até umas dicas para entrevista com novos membros, caso seu coven já esteja estruturado, como você vai lidar com pessoas interessadas em participar do seu grupo. Tem também aqui com relação à possibilidade de ter algum problema, uma quebra de harmonia, né, alguma desavença. Tem dicas assim gerais para você lidar com um grupo de pessoas para fins de práticas mágicas ou para estudo, né? Então, você pode ter uma ideia inicial que não é de um todo assim, não é de um todo irreal, tá? Ela é mais ou menos o que é a realidade. De que vai ser muito difícil encontrar um coven porque as pessoas já se organizaram e elas não querem ninguém novo tirando lá a organização do pessoal. Não é via de regra, como eu disse, mas pode acontecer. Então você encontra um grupo de pessoas que queiram estudar junto com você e vocês se reúnem para fazer as suas práticas mágicas e começarem a estudar. Esse livro, além de ser um manual de introdução para você conhecer a Wicca, também é um bom manual para você formar o seu grupo. Alguns anos atrás, eu vi uma pessoa procurando na internet obras que ajudassem a criar um grupo, né? Eu queria um livro que me desse dicas para eu formar um grupo. Não era exatamente um coven, mas era um grupo para fins de práticas mágicas. Embora esse livro se trate de Wicca, eu acho que ele se aplica para diferentes caminhos neopagãos, tá? Pessoas com o objetivo de se reunir para fazer em harmonia suas práticas mágicas, né? Com o suporte de outras pessoas. Eu achei bem legal isso aqui, muito aproveitável, extremamente útil. Tópico importantíssimo com relação à divindade. Aqui vai falar sobre a escolha de uma divindade, como escolher essa divindade e a comunicação com elas, como acontece. Achei isso bem legal. Ao longo desses anos, inúmeras vezes as pessoas vieram me perguntar o que eu pensava a respeito, como que isso seria feito e quais seriam as minhas divindades pessoais. Logo no início, ele já fala bastante a respeito disso, que cada um faz a sua própria escolha e que ela deve ser pessoal e secreta, tá? Então, para o pessoal que já me perguntou várias vezes qual é a sua deusa mãe e qual é o seu deus pai, o livro já começa esse capítulo explicando exatamente o que eu penso. Isso é algo muito particular, é muito pessoal, é muito seu. E quanto a isso, também vai dar uma boa explicação para você fazer a sua escolha, caso seja necessário. Lembrando que isso não é uma regra geral, que todo mundo tem por necessidade começar na Wicca escolhendo uma deusa mãe e deus pai. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma, tá? Estou apenas passando para vocês, nesse caso, a minha opinião pessoal. Se você acha que é fundamental, que realmente precisa, no livro Wicca Essencial você vai ter ali uma boa orientação, pelo menos para começar, tá? Tem explicações bem importantes com relação aos rituais, para quem não tem ideia do que é um ritual, que está começando nas suas práticas mágicas, ou até já começou práticas mágicas, mas de uma menor complexidade. Aqui vai ter uma explicação muito boa da estrutura de um ritual. Capacidades psíquicas é outro item que as pessoas procuram muito, porque tem as dúvidas com relação aos dons que eu já nasci com eles, ou quais dons podem ser desenvolvidos, de que maneira eles serão desenvolvidos. Além de falar vantagens e desvantagens, ainda temos desvantagens, obviamente, como quase tudo na vida. Também dá alguns exercícios para você desenvolver as suas capacidades psíquicas. Isso é muito bom. São exercícios que não requerem nenhum tipo de instrumento caro, complicado, difícil de encontrar. São exercícios que vão trabalhar bastante respiração, concentração. Então são acessíveis, né? Qualquer pessoa pode fazer. Fala um pouquinho com relação a sistemas divinatórios, que eu acho que dentro das práticas mágicas é muitas vezes o start da pessoa para encontrar, talvez se encontrar em um caminho neopagão. Conhece lá o canal X que fala de método divinatório, sei lá, tarô. O outro faz previsões astrológicas, vai lá e olha o mapa astral e faz previsões. Tem a galera que joga runas. Eu acho que os sistemas divinatórios, eles são muitas vezes a porta de entrada para a Wicca ou algum outro caminho neopagão, porque é a curiosidade inicial, é o interesse de conhecer mais profundamente como eles funcionam que leva as pessoas a procurarem um caminho neopagão. Então,
esse livro ele já também ajuda a esclarecer essa questão, caso a pessoa tenha encontrado o caminho da Wicca através de uma curiosidade relacionada a tentar talvez entender como funciona um tarô. Tão bom que também já dá uma explicação a respeito desse tema. Fala sobre a iniciação também. A partir daqui o meu livro está marcado com papéis, porque acabaram os meus marca-página da editora Pensamento. Fala sobre a iniciação, que é uma dúvida assim esmagadora das pessoas que estão começando. Hoje talvez um pouco menos, porque já tem bastante artigo e sites falando a respeito. Mas numa obra que o objetivo é dar uma introdução para uma pessoa que está conhecendo a Wicca, é bom que tenha esse tema e bem esmiuçado, tá? Bem detalhado, falando sobre a iniciação, até que ponto ela é importante, até que ponto ela é necessária e como ela acontece. Fala um pouquinho sobre os instrumentos, esse é mais ou menos o beabá da Wicca, né? Porque é uma parte da prática, tem aquela coisa da estrutura do altar, dos instrumentos que são necessários para abertura e fechamento de um círculo, para uma determinada prática mágica. É bom que se tenha uma visão geral dos instrumentos. Mas pro final do livro, do meio pro final, tá? Porque não é uma parte pequena. Da página 395 a 588, então é muita coisa, é muito conteúdo. Temos o glossário wiccaniano, que vai explicar diferentes termos e palavras, objetos. Ele é basicamente um mini dicionário para você conhecer diferentes palavras e assuntos até relacionados à Wicca e caminhos neopagãos em geral, práticas de bruxaria. É bem legal para quem está começando no sentido de que ter essa introdução, conhecendo algumas palavras, aliás, bastante palavras aqui no caso, né? É um glossário bem considerável. Só o glossário eu acho que já seria um livro. Já poderia ser publicado separadamente apenas como um livro, porque é bastante conteúdo e um conteúdo bem pertinente, bem interessante. Para quem vai começar, é legal que você conheça esses termos, porque é um suporte não só para você compreender direitinho o que você leu anteriormente, como para estudos futuros. Eu acho que ele dá uma explicação geral, sintetizada, de muitas coisas que serão vistas em diferentes livros. Então, não só para você conhecer palavras em geral, mas para você ter pelo menos uma noção básica de algumas coisas. Aqui, por exemplo, vai falar sobre demonologia. O que é demonologia? O que são os elementos? O que é um elemental? Quem é Gaia? O que seria um gardneriano? O que é o I Ching, livro das mutações? O simbolismo do labirinto? O que é a Mãe Terra? O que é magia? O simbolismo da música nos ritos pagãos? Um pouquinho sobre o que é a numerologia? Palavras de poder, passagens da vida, o que é uma purificação, enfim, ter uma noção básica, como se fosse realmente um pequeno dicionário de bruxaria, aplicável não só para os wiccanianos, mas para todos os praticantes de bruxaria, inclusive aqueles que são praticantes de alguma religião neopagã, que seguem algum caminho espiritual neopagão. Já mais para o finalzinho do livro, temos aí alguns apêndices, algum conteúdo a mais. Tem uma parte que eu achei bem legal, eu nunca tinha visto isso em nenhuma obra. Eu achei uma ideia bem interessante, que é uma espécie de tabela para você avaliar a periculosidade de um determinado culto. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse conteúdo, porque também é uma coisa bem pequena no livro, ele é realmente um complemento, mas é um complemento extremamente útil, que eu não sei nem como é que eu nunca tinha pensado nisso. Achei a ideia genial e eu acho bem necessário, bem importante, vai ser muito prático, principalmente pra galera que tá procurando um coven. Ou até eu gostaria que isso aqui estivesse para todas as religiões, que as pessoas tivessem acesso a uma tabela dessas para elas calcularem até que ponto aquele culto, aquele grupo de pessoas, aquela prática religiosa pode ser nociva para ela. Achei bem interessante isso aqui. E também uma parte que eu acabo destacando nas obras, eu valorizo muito isso, que é recursos, aqui no caso colocado como recursos, que são recomendações, dicas de leitura. Estão divididos em livros de não ficção de caráter geral, que aí no caso vai dar dicas de obras para estudo. E depois desses livros de não ficção, tem também
dicas de livros de ficção científica e livros de literatura fantástica. Eu sei que tem muitas pessoas que são como eu, que gostam de livros com o tema bruxaria, que gostam de livros de histórias de bruxa, com romance ou não, enfim. Nas minhas bookshelf tour, que acontecem mais ou menos a cada 2 anos, eu já mostrei pra vocês, tem na minha estante muitas histórias de ficção com bruxas, com o tema bruxaria. Eu gosto muito e eu acho que tem sim muitas pessoas assim como eu que apreciam, né, que conseguem separar o que é a ficção da realidade, né, da nossa realidade, do que nós compreendemos como realidade nas nossas práticas, nas nossas crenças. Mas eu acho um tipo de leitura muito agradável, porque eu consigo pelo menos entrar na história, consigo me envolver na história muito mais, mexe com a minha imaginação muito, é muito prazeroso. Então, eu gostei bastante dessa dica aqui, dessa lista de dicas, e eu vou aproveitar ela bastante. No geral, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura que eu venho trazer com muita satisfação para vocês, tá? É extremamente satisfatório trazer uma dica de leitura que eu tenho plena confiança que vai ser aproveitado pelas pessoas. Isso é o mais importante. Eu sempre procuro falar nos livros pensando nas necessidades das pessoas. Porque a fins de divulgar uma obra eu acho até muito fácil. Chegar e falar assim, gente, esse livro tem isso, isso e isso. Mas até que ponto esse isso, isso e isso serve para as pessoas, vai ser utilizado? Eu acho que para um iniciante na magia é mais do que ok. Pode sim ser considerado um manual para iniciantes. Ele não é genérico no sentido de vai abordar de maneira superficial um tema, vai só passar batido. Que isso aí o mercado já tá saturado, né? Tem pra caramba. Apesar de o sumário dele ser muito sintetizado, ao longo de cada capítulo tem muitos subitens que são bem esclarecedores. Então, você não vai ter aquela leitura que vai só passar por cima, né? Você vai continuar cheio de dúvidas. Eu acho que para as dúvidas mais comuns que os iniciantes têm, o livro é bem esclarecedor. Não é uma leitura cansativa e enfadonha, justamente por ele estar bem divididinho com subitens. Não é uma leitura cansativa, é inclusive o tipo de livro que você consegue se programar para ler, assim, eu vou ler meia hora antes de dormir todos os dias, né? Eu não vou tirar um dia para ler, mas um pouquinho sempre antes de dormir eu vou ler para conhecer a Wicca, para refletir sobre as minhas escolhas com relação ao meu caminho, as minhas práticas espirituais. Eu acho que como manual de iniciantes ele é perfeito, como eu falei, mas para quem já é praticante ele também é muito bom. Para mim ele foi um refresco de memória. Foi muito bom para relembrar certos tópicos que eram coisas assim que eu comentava muito no começo das minhas práticas, mas que com o passar do tempo não foi acompanhando o meu crescimento, o meu desenvolvimento, os meus caminhos, né? É o que geralmente acontece com as pessoas. O start ele é meio geral, todo mundo começa com aquelas dúvidas mais assim, com relação ao que mais se destaca na Wicca. É os covens, é o sabá, é o que seria uma prática mágica, o que é um ritual, por que desses instrumentos, a deusa, o deus, as divindades. Essas são as dúvidas mais... é um funil, né? Porque o que muitas vezes acontece, essa é uma ideia que eu tenho, é uma... sei lá, é a maneira como eu visualizo o neopaganismo. Que muitas religiões, elas são um funil, né? Elas começam com uma boca bem larga e elas vão afunilando e levando a pessoa para um caminho bem estreitinho, né? O finalzinho do funil fica aquela passagem fina, estreita. As religiões fazem isso, elas vão moldando a pessoa para ela entrar naquele funilzinho e passar ali, né? Vai estreitando. Com o neopaganismo, em geral, eu não vou nem limitar a Wicca. A sensação que eu tenho é que é o contrário. As pessoas começam pela menor parte do funil, elas entram naquele caminho bem estreito. O que é isso? O que é um coven? O que são os deuses? O que é essa coisa de deusa? Meu Deus, uma deusa além do Deus? O que é isso? Por que não se fala da Bíblia? O que é um ritual? Por que eu vou usar um caldeirão? E acaba alargando, né? É o caminho inverso, ao invés de estreitar, vai se ramificando, vai ampliando. A pessoa começa com aquelas dúvidas iniciais e depois abre um mundo para ela de possibilidades.
Dentro das nossas práticas, das nossas crenças, a gente tem uma pluralidade de assuntos, uma quantidade enorme de coisas para estudar. Com algumas você vai ler e talvez não se identifique muito, mas são tantas possibilidades que todo mundo tem um espaço. É perfeitamente possível você moldar as suas práticas e crenças de uma maneira confortável para você, que se adapte ao seu estilo de vida, às suas crenças pessoais, à sua família, ao seu relacionamento, tudo. Então, esse aqui, podemos dizer que é o livro do comecinho, né? A galera que tá lá na pontinha mais fininha do funil, tá começando, já vai começar a se abrir para o conhecimento que é possível adquirir dentro do estudo no neopaganismo através desse livro. Ele vai abrir os seus olhos, vai te mostrar muitas possibilidades dentro das nossas práticas e crenças. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!